Olá, turminha da tia Ju! Tudo bem com vocês, meus amores? Na aulinha de hoje, a tia preparou uma historinha para vocês, mas vamos lá para a gente entender essa historinha e ouvi-la do jeitinho que a gente faz lá na escola? Sim, a tia sempre pega um livro, escolhe e a gente senta para ouvir a historinha. Então, eu escolhi um livrinho para a gente ler da forma que a gente faz lá na escola. O nome desse livro é O Menino Marronzinho. Vamos lá então, para a gente entender um pouquinho dessa história? A tia vai ler e vai mostrando para vocês a página exatamente como eu faço lá na escola. Então vamos. Era uma vez um menino marronzinho. Ele era muito bonito, como se pode ver pelo desenho acima. Sua pele era da cor de chocolate puro. Seus olhos eram muito vivos e grandes. As bolinhas dos seus olhos pareciam duas jabuticabas pretinhas. Não, pretinhas não. Dizem os estudiosos e os especialistas em ciências que não existe nada absolutamente preto no corpo humano. Nem pele, nem cabelo, nem as bolinhas dos olhos. A propósito, o que é realmente preto na natureza? Talvez os pelos de alguns animais, as listras do corpo das zebras, aquele olhinho do fruto do guaraná, as asas da graúna, o ébano depois de queimado. O carvão. Vamos, porém, deixar de falar sobre isto agora e voltemos à descrição do nosso menino. Ainda não falamos sobre os seus dentes. Parece que vamos ter que começar outra conversa sobre cores da natureza. O que existe de realmente branco na natureza? O que? No mundo em que vivemos, o que existe de totalmente branco, hein, turminha? Os dentes do menino marronzinho não eram brancos. Brancos, claros. Se uma pessoa tivesse os dentes totalmente brancos, quando sorrisse ia ficar parecida como um monstro. Os dentes do menino marronzinho eram claros, aliás, eram clarinhos, como a gente diz por aí, quando fala que os dentes são bonitos. Ele era magrinho, tinha as pernas finas e seus pés viviam metidos num par de havaianas eternas. Ele estava tão acostumado com aquelas sandálias que era capaz de jogar futebol sem que elas se soltassem de seus pés. Que legal! Como se fizesse parte do seu corpo. O menino marronzinho adorava inventar moda e foi inventando moda que ele descobriu que ninguém inventa nada sozinho. Todos nós temos que ter um parceiro, um amigo, quase irmão, um companheiro para todas as horas. As coisas têm que ser assim para a gente ser feliz. O menino marronzinho era feliz. Ele tinha um amigo. Era uma vez um menino cor-de-rosa. Este era o parceiro do menino marronzinho. O seu amigo, assim como seu amigo era chamado de preto, o menino cor-de-rosa era chamado de branco. Mas nem o menino marronzinho era preto e nem o menino cor-de-rosa era branco. Se ele fosse branco, branco de verdade, como um papel deste livro, ia ficar parecendo um fantasma. Vamos falar de sua cor, como falamos da cor dos dentes do menino marronzinho? Ele era clarinho, como se a cor marfim pudesse também ter um pouco de cor de rosa.
Era também um menino muito bonito, de rosto bem coradinho, como se pode ver pelo desenho. Usava o tempo todo um par de calças azuis e tinha os pés enfiados num par de tênis velhos, que não trocava por nada. Parecia que as calças e os tênis dele também faziam partes do seu corpo. Seus cabelos não eram pretos, eram quase amarelos e eram lisos, como um rabo de um cavalo, só que muito mais finos, caíam sobre sua testa e dançavam como o vento, de tão leves. Seus lábios eram tão finos, bem fininhos, como um risco debaixo do seu nariz. Quando os dois se encontravam, era sempre aquela festa. Depois das aulas, voltavam juntos para casa e brincavam o resto do dia. A propósito, eles nunca brigavam. Brigavam, sim. Claro, imagina os dois juntos o dia inteiro. A cabecinha de cada um funcionando a 1000 por hora. Os dois querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Cada um dono do seu espaço. Como é que ia ser? Não era possível concordarem em tudo. Um dia, eles estavam jogando futebol. 11 contra 11. Quer dizer, cada um deles era ao mesmo tempo o goleiro, a defesa, o meio de campo e o ataque do seu time. Correndo para lá e para cá, eis que a bola foi chutada entre os dois pauzinhos que faziam o papel de gol. E passou um pouquinho alta. O menino cor-de-rosa, que chutava a bola, saiu gritando: "Gol! Gol! Gol!" O menino marronzinho reagiu: "Que gol o quê? Foi gol! Não foi gol! Foi gol! Não foi gol!" Quando os dois deram pela coisa, já estavam no chão, às unhadas, aos berros, fazendo mais barulho do que as duas torcidas inteiras. Felizmente, foram separados a tempo. Numa separação que, para eles, durou milhares de anos. Ou uma noite inteira de inquietação e de insônia. Na manhã seguinte, um apareceu na frente do outro e ficaram a se olhar, paradinhos, sem saber o que dizer para a amizade recomeçar, até que o menino marronzinho adiantou-se e disse: "Foi gol sim." O menino cor-de-rosa, ele baixou seus olhos e falou: Não foi gol." E ficou tudo como estava antes, no quintal de Abrantes. É preciso contar também que, logo que os dois começaram a ler, descobriram a alegria de conviver com os livros de histórias. Às vezes, havia um silêncio muito grande no quarto onde eles brincavam na casa de cada um. Uma das mães ia espreitar e encontrava os dois entretidos e silenciosos, cada um lendo um livro. Não se sabe dizer se eles liam muito porque prestavam muita atenção em tudo ou se prestava atenção em tudo porque liam muito. O tempo ia passando muito devagarinho para os dois meninos, e sem sentir eles iam crescendo e aprendendo mais coisas e inventando mais brincadeiras, até que chegou o dia da grande descoberta. Uma descoberta que confundiu muito a cabecinha deles. Eles estavam brincando na escola com uns tubos de tintas de todas as cores. Aí, o menino cor-de-rosa resolveu desenhar o menino marronzinho. Pegou um tubo de tinta preta e lançou a tinta sobre o papel. Achou que estava preto demais.
Levou a tinta até junto ao braço do menino marronzinho, que era marrom, comparou as duas cores e disse: Ei, você não é preto, você é marrom. Não é que o menino marronzinho também tinha decidido desenhar o menino cor-de-rosa, que era chamado de branco? Pegou um tubo de tinta branca e viu que o menino cor-de-rosa não era branco. Trocou, pois, o tubo branco por um tubo cor-de-rosa e viu que o menino branco também não era cor-de-rosa. Ficou sem entender e o menino cor-de-rosa tentou uma explicação. Eu sou branco só porque me chamam de branco e só sou cor-de-rosa nos desenhos dos livros coloridos. Que bacana essa história, hein? O problema dos escritores e poetas é que não existe nome exato para a cor das pessoas. Os dois pararam imediatamente de desenhar. Ficaram a se olhar caladinhos, tentando descobrir por que razão eles eram chamados de preto e de branco, se não eram nem preto e nem branco. Foi quando voltaram àquela discussão do começo deste livro. O que é realmente branco e o que é realmente preto na natureza? O menino cor-de-rosa foi reler seus livros de ciências naturais e voltou com a resposta para o menino marronzinho. Branco era o pelo do coelho e do porquinho da Índia, o cálice dos lírios, as pétalas das rosas brancas, as penas de muitos pássaros, o acal de pintar as paredes das casas, as nuvens num dia de céu sem chuva, a neve que eles nunca tinham visto cair, mas que sabiam que era a coisa mais branca da natureza, a cor branca, que era a neve. Como o carvão é a mais preta, completou o menino marronzinho. Se suas conclusões não foram cientificamente perfeitas, isto não importou muito para os dois meninos. Eles concluíram que era assim e acharam que assim estava muito bom. Aquela foi uma manhã de muitas emoções. No meio dos tubos das caixas de tinta, os dois chegaram à conclusão de que não existem pessoas brancas e nem pessoas pretas. O que existe é gente marrom, marrom claro, marrom escuro, cor-de-rosa, rosa pálida, gente avermelhada, gente cor-de-mel, esverdeada, castanha, castanha escura, bege, ocre, bronzeada, amarelada, azulada, creme, marfim, rosa, cor de chocolate, amarelo avermelhado, café com leite, estes nomes compostos e aproximados das cores de suas variações. A cabecinha dos dois não paravam de rodar com a quantidade de descobertas que fizeram com aquela caixa de tintas. Se um era marrom e o outro era, digamos, cor-de-rosa, porque todo mundo dizia que um era preto e o outro era branco? É certo que eles nunca se haviam preocupado com isso. Mesmo marrom, o menino achava normal ser chamado de preto. Mesmo cor-de-rosa, o outro menino achava-se normal chamar-se de branco. Eles tinham estado juntos praticamente desde o dia em que nasceram, brincando e conversando, rolando no chão, dando socos um no outro, sempre às gargalhadas, sempre inventando moda, e nunca se preocuparam com o fato de que um ser de cor e o outro ser de outra cor, mas haviam ensinado para eles também que estava errado cientificamente. O que é branco é o contrário do preto.
E será que é isso? Será que eles eram chamados assim para que isso os separassem? Será que era para que soubessem que desde cedo que um era diferente do outro? Será que o fato de serem de cores diferentes fazia dos dois meninos desiguais ou contrários? Será que isso fazia um ser humano melhor ou mais bonito do que o outro? Quantas perguntas dentro de uma mesma caixa de tintas. No outro dia, porém, tudo estava calmo de novo. Criança é assim, não fica muito tempo com uma coisa na cabeça. A cabecinha de um menino ou de uma menina é como um salão enorme, aberto para o céu e sem paredes em volta, onde cabem todas as coisas que estão no mundo. Não dá para se ocupar aquele salão com uma coisinha só, ainda que essa coisinha seja um problema do tamanho do mundo. Agora vê que coincidência. Poucos dias depois, a professora decidiu levar toda a turma para um laboratório de ciências para fazer algumas experiências com seus alunos. Lá fora, os dois, com a turma emocionadíssimos e ansiosos, porque a professora disse que a experiência principal seria com as cores. Chegaram no laboratório e, enquanto os outros meninos riam, falavam alto, acendiam as luzes, mexiam em tudo, os dois amigos ficavam num cantinho olhando um para o outro e pensando: o que a professora irá ensinar sobre as cores além do que nós já descobrimos? Chegou a hora, a professora resolveu mostrar para a turma o disco de Newton. Ninguém conhecia antes. O que é o disco de Newton? É um pequeno círculo de metal, ou de plástico, ou de cartão, plano como um disco de uma música, dividido por raios, como uma roda de bicicleta. Há 7 espaços iguais entre os raios, cada espaço com uma das cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul celeste, azul marinho e violeta. Todas as cores básicas na natureza. É o disco. Quando o disco possui uma manivela que o faz girar, quando se toca a manivela, o disco gira e as 7 cores vão desaparecendo, como está aqui na foto. Ó. Quando gira esse disco, as 7 cores vão sumindo, desaparecendo. Bem aos poucos, até que com a velocidade maior, o disco fica completamente branco. Olha que experiência legal para a gente fazer! A professora pediu aos meninos para ficarem em frente ao disco e prestarem bastante atenção. O disco começou a girar cada vez mais depressa. Quando tudo ficou branco, os meninos fizeram "Oh!" E a professora explicou: viram? Foi um grande cientista chamado Newton, nascido na Inglaterra, que inventou esse disco. Ele fez isso para provar que o branco é a soma de todas as cores. Os 2 meninos se olhavam assustados. Afinal, é isto? Pensou o menino marronzinho. Os homens brancos se chamam de brancos porque são soma de todas as cores? Aí virou para o seu companheiro e disse: você é a soma de todas as cores? E concluiu: ser branco é muito bonito. A experiência terminou. Logo, e os 2 voltaram para casa, muito caladinhos. O menino marronzinho mais caladinho do que o menino cor-de-rosa. O menino marronzinho chegou em sua casa e contou toda a história para sua irmã e repetiu: o branco é a soma de todas as cores. A irmã não acreditou
Ele também não insistiu. Foi para o seu quarto e ficou lá pensativo. A irmã ficou andando pela casa sem acreditar na afirmação do menino marronzinho. Como é que o menino branco podia ser a soma de todas as cores? Ficou pensando e foi também para o seu quarto. Ali, abriu sua caixinha de tinta, tirou tubinhos e foi logo derramando cada uma das cores sobre a tigelinha. Que bacana! Primeiro pôs o vermelho, depois o laranja, amarelo, o verde, os azuis e finalmente o violeta. Pegou um pincel grande, molhou na água e com ele misturou todas as cores. Foi uma surpresa maravilhosa. As cores todas somadas, misturadas ali na sua frente, deram marrom. Um marrom da cor do chocolate puro, da cor exata da sua pele, da pele do seu irmão. Todas as cores juntas viraram marrom. Ela correu para contar-lhe a descoberta. Ei, cara, olha aqui. O marrom também é a soma de todas as cores. O menino olhou as cores misturadas no pires, comparou com a cor de sua pele e repetiu com a irmã: nós também somos a soma de todas as cores. Ele havia vivido a vida toda na companhia do menino cor-de-rosa e nunca havia duvidado de que os dois fossem iguais, sofressem de modo igual, fossem felizes de modo igual, se alegrassem, chorassem de modo igual. Agora esteve sofrendo porque, por um momento, acreditou que o branco era contrário do preto. E não era, e não é. Ele acabou por descobrir que todos, pretos e brancos, marrons ou cor-de-rosas, somos a soma de todas as cores da natureza. Abriu então a porta do seu quarto, deu um beijo na sua irmã que amava e saiu correndo para a casa de seu amigo para contar-lhe a grande descoberta. Correu com tanta emoção que até parecia um pássaro livre. Que bacana! E assim finalizamos a nossa história. O menino marronzinho, uma história que conta aí que todas as cores são importantes e iguais, né? Tanto o menino marronzinho quanto o menino cor-de-rosa, que eram chamados de branco e pretos, descobriram que são exatamente iguais, porque são a soma de todas as cores. Que história deliciosa, né, meus amores? E aí, gostaram dessa história? Eu tenho certeza que vocês adoraram. Agora peguem aí a primeira atividade para vocês fazerem. Porém, aí na sua primeira atividade, você só vai aqui, ó, escrever exatamente o nome da história. Ó, o menino marronzinho. E depois que acabar esse vídeo, você desenha aí. A tia escreveu assim, ó. Você gostou da história? Então vamos desenhar lá. Vamos desenhar? Você vai desenhar aí para a tia depois que acabar esse vídeo essa história. Desenhe a parte que você mais gostou dessa história. Eu amei essa história. Então vamos lá para um pequeno ditado. A tia já vai ditando e já vai corrigindo com vocês, tá? Vão ser palavrinhas bem pequenininhas que a gente vai fazer neste ditado, tá? Vamos lá então. O primeiro que a tia vai ditar está na sua segunda atividade. Já pegue ela aí se você ainda não pegou e vamos lá fazer. A primeira palavrinha que a tia vai ditar é ele. São palavrinhas que a tia citou na historinha. Ele. Ele. Vamos lá corrigir ele. E. Letrinha E. Le.
para formar o lê, L com E. Lê. Segunda palavrinha é poder. Poder. Se for necessário, deem aquela pausa aí no vídeo, tá? Que a tia vai repetir 2 vezes só. Vamos lá, corrigir pó, de, pó. P com O, pó. D com E, de, pó, de. Terceira palavrinha, pé, lê. Pé, lê. Vamos corrigir? Pé. P com E, pé. L com E, lê. Pé, lê. Quarta palavrinha, puro. Puro. Vamos corrigir a palavrinha puro. P com U, pu. R com O, ro. Puro. Quinta palavrinha, não. Não. Como é que a gente escreve não? N com A, tio em cima do A e o O. Não. Sexta palavrinha, nada. Nada. Vamos lá? Corrigir na. Para formar o na, N com A. E o da, D com A. Nada. Sétima palavrinha, foi. Vamos corrigir, foi. F com o, for. I, letrinha I. Foi. Agora, a oitava palavrinha é numa. Numa. N com U, nu. M com A, ma. Numa. Nona palavrinha, cada. Podemos corrigir? C com A, K. D com A, da. Cada. Última, soma. Soma. Vamos corrigir? S com O, som. M com A, ma. Soma. Que bacana, hein, meus amores? Gostaram dessa aulinha de hoje? Bom, eu espero que sim, porque sempre é com muito amor e carinho para vocês, tá bom, meus amores? Pintem aí a atividade de vocês, desenhem bem caprichado, tá? Um beijinho, essa foi a aula da tia, espero que vocês tenham amado essa historinha. Tchau, tchau, até a aulinha de amanhã, se Deus quiser. Amo vocês!